Vem cá, responde para mim. Se não existe um Deus, quem é que está por trás de tudo isso à nossa volta? Tudo isso que nós vemos, essa natureza tão complexa, esse universo imenso. Quem está por trás disso? Só pode ser Deus. Como explicar isso? Bem, esse é o tipo de questionamento que, de certa forma, eu costumo ouvir. Com mais ou menos frequência, eu já ouvi de pessoas muito humildes, sem nenhum conhecimento acadêmico, assim como também já ouvi esse tipo de questionamento, de colocação, vindo de pessoas letradas, pessoas acadêmicas com nível superior. O questionamento, o posicionamento, ele acaba sendo idêntico. A forma de colocar, a maneira de se argumentar pode diferir de uma classe para outra, mas de forma básica é isso aí que se apresenta. É legal você parar para pensar sobre isso mesmo. É um questionamento muito antigo que todos os povos tiveram e ainda têm até hoje. E coloca-se dessa maneira como se a existência de um ser que convencionou se chamar Deus fosse a explicação conclusiva, a explicação definitiva para tudo isso que nós temos à nossa volta e tanta coisa que não temos ainda conhecimento ou uma explicação. Coisas que nós conhecemos apenas o efeito, mas não sabemos a causa ou o causador. Mas é comum atribuir-se tudo isso a um ser que conceitualmente é visto como Deus. Usa-se um termo genérico que pode ser utilizado para qualquer divindade, qualquer ser de qualquer mitologia, em qualquer cultura, em qualquer época da história da humanidade. Mas continuamos na mesma questão, sem uma resposta. Quem está por trás disso? Quem é o criador? Quem é o causador? E as pessoas concluem: só pode ter um criador, só pode ser Deus. Isso que se chama de Deus. É bom pensar também que, como não há uma resposta definitiva, honestamente falando, não existe uma conclusão da qual não se possa escapar a respeito dessa questão. E aí apela-se para uma teoria que eu vou falar aqui rapidamente, que muita gente já falou, e eu gostaria de falar um pouco também, que é a teoria do Deus das lacunas. Muita gente que está me vendo nesse momento sabe, já deve ter falado sobre isso, mas há aqueles que ainda não sabem, embora se utilizem dessa teoria, dessa argumentação falha, por sinal, e é bom falar sobre isso. A teoria do Deus das lacunas é uma teoria que foi um termo cunhado, foi criado, por incrível que pareça, por um cristão no século XIX. Era um evangelista escocês de nome Henry Drummond. Ele, por mais incrível que pareça, ele criou esse termo para combater justamente essa argumentação falaciosa de que não temos explicação para algo, logo foi Deus. Não temos como explicar aquilo, só pode ter sido Deus. E um cristão, esse que eu citei, Henry Drummond, ele se levantou contra esse pensamento, ele dizendo o seguinte, que não é certo, não é válido, não é razoável, não é admissível usar desse tipo de argumentação para poder encaixar o conceito de Deus em tudo aquilo para o qual eu não tenho explicação. E aí ele cunhou isso como a teoria do Deus das lacunas. O que viria a ser uma lacuna? É simplesmente um vazio, é um espaço em branco, é ali um vão, um vácuo, ali falta alguma coisa. E em se tratando de conhecimento do universo, em se tratando de conhecimento da própria espécie humana e de tudo aquilo que nos envolve, existem lacunas sim. Existem vácuos, existem vazios para os quais ainda não temos uma conclusão, não temos uma explicação definitiva. Podemos ter teorias, hipóteses e até especulações, mas algumas coisas não têm ainda uma explicação. A ciência caminha para isso.
A ciência, na verdade, ela não tem a obrigação de responder tudo. A ciência tem por premissa, por objetivo, buscar as respostas, investigar de forma imparcial, coerente, racional e de forma lógica também. Portanto, a argumentação da teoria do Deus das lacunas é um grande retrocesso para o pensamento científico. E é justamente esse pensamento que permeia a nossa sociedade. Olhamos à nossa volta, eu falo de uma forma genérica, quando digo que olhamos, é a sociedade, a humanidade como um todo. Olha à sua volta, quando se depara com uma questão controversa, uma questão que se coloca como um dilema, aí ela abraça a teoria do Deus das lacunas. Não sei, mas foi Deus. Quem criou o universo, quem está por trás disso? Olha, na verdade a gente não sabe, mas só pode ter sido Deus. É muito bom deixar claro também que esse pensamento ele foi um dos responsáveis pelo grande atraso da ciência durante séculos e séculos. Porque é esse tipo de pensamento que faz com que o ser humano ele se molde àquilo que ele quer, ou molde as coisas conforme a sua conveniência. E quando essa conveniência é associada à fé, à crença mitológica, é pior ainda. Então, esse pensamento ele causou o atraso do avanço científico, porque a humanidade ela se conformava exatamente isso, assim como muitos hoje em dia ainda se conformam, a sociedade se conformava com aquela explicação subjetiva da teoria do Deus das lacunas. E é justamente isso que acontece hoje em dia ainda. As pessoas, sem nem saberem porquê, elas colocam dentro daquele buraco, dentro daquele vazio, aquele espaço, elas vão colocar ali, vão preencher aquele vazio, aquela lacuna, com aquilo que mais lhes agrada. E se o preenchimento daquela lacuna for com algo real, sólido, razoável, que vá de encontro, ou melhor, que vá contra a sua concepção de fé, aquilo que de fato preenche a lacuna é automaticamente rejeitado. É rejeitado como uma blasfêmia, como uma afronta a algum Deus, como uma afronta a algum tipo de fé. É esse tipo de pensamento que deve ser combatido. E é isso que infelizmente nós vemos hoje, com a tal teoria do Deus das lacunas, uma argumentação falaciosa que é utilizada por muitos sem nem saberem que estão utilizando. Mas por que, Rogério, as pessoas chegam a essa conclusão, usando dessa argumentação tão falaciosa? Isso é fruto de investigação? É fruto de um processo? É fruto de algum procedimento científico, de alguma investigação, de algum raciocínio? É aplicação filosófica? Não, pelo contrário. É a negação de tudo isso que eu falei agora. Rejeita-se todo e qualquer tipo de investigação e conhecimento razoável, lógico, científico, racional, para poder abraçar uma ideia reconfortante de uma ideia muito simplista e muito simplória, que não explica, mas satisfaz o meu ego, satisfaz uma carência que eu tenho, porque naquele vazio, que deveria estar vazio ainda enquanto não se acha uma resposta, naquele vazio eu vou encaixar aquilo que me traz alento, aquilo que me traz conforto, mesmo que não seja verdadeiro, mesmo que seja puramente hipotético e mesmo que seja para lá de absurdo. Assim funciona a teoria do Deus das lacunas. E o que eu respondo para quem me traz esse questionamento? O que dizer a respeito de tudo que está à nossa volta? Quem estaria por trás disso? Tem que ter alguém. Só pode ser Deus. Eu respondo a mesma coisa para todos, desde os mais humildes e simples e letrados, até os mais letrados, até os doutores. Eu digo o seguinte: tanto eu quanto você, na verdade, não sabemos, não mesmo. A diferença é que eu sou um ignorante, reconhecidamente ignorante.
Eu admito que ignoro, que não sei, que desconheço, e na minha ignorância eu procuro me manter neutro. Continuo não sabendo. Eu não invento uma resposta para colocar no vazio, para preencher a lacuna. Já você também não tem a resposta, mas você prefere encaixar aquilo que mais te agrada. Assim funciona a famigerada, falaciosa argumentação da teoria do Deus das lacunas. Espero que eu tenha sido compreendido, espero que não tenha sido ofensivo para ninguém, não é esse o meu intuito, e eu agradeço a você pelo seu interesse, pela sua atenção, pela sua paciência. Eu sou Rogério Lázaro, aqui é o canal Mais Que Palavras. Paz para todos.